Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir a quarta edição do Superman Absoluto. E a história desta quarta edição começa com uma pessoa misteriosa que neste momento não é revelado quem é, só que era da corporação Lazarus, a conversar com várias pessoas ao redor do mundo, perguntando sobre o Superman Absoluto. Porém, como é óbvio, ninguém queria falar nada para alguém da corporação Lazarus, apesar dessa pessoa misteriosa dizer que ela quer ajudá-lo. Mas durante uma conversa com uma mulher do Egito, essa pessoa misteriosa repara que a mulher do Egito tem um ferimento na cara e pergunta quem é que tinha feito isso. E depois que essa pessoa misteriosa descobriu quem é que tinha feito isso, ela espanca o cobarde do pacificador responsável pela agressão de maneira brutal. E para aquele idiota nunca mais voltar a fazer isso com ninguém, a pessoa misteriosa quebra os dedos que o cobarde do pacificador usou para magoar o rosto daquela mulher. E depois disso, a história revela que essa pessoa misteriosa era a Lois Lane deste novo universo absoluto, que é uma agente do comando especial da Corporação Lazarus. Mas apesar de ela ser da Corporação Lazarus, ela não aceita essas atitudes violentas dos pacificadores, e é por isso que ela deu uma lição bem dada àquele cobarde. E provavelmente foi por ela demonstrar que não aceita essas atitudes violentas dos pacificadores que as pessoas começaram a confiar nela e a responder às suas perguntas. Eles sabem que ela mudou só com a presença do Superman absoluto. Ela foi atingida pelo relâmpago e agora ela não pode evitar de ir atrás da tempestade. Além disso, as pessoas também não sabem quem é o Superman absoluto, mas sabem que ele ajudou-os a todos eles. A Lois Lane diz mais uma vez que quer ajudá-lo, porque ele parecia ter medo de algo e ele realmente tem medo. As pessoas respondem que ele tem medo de não ser mais capaz de conter a sua raiva pelas atrocidades que a Corporação Lázaro faz e assim matar todos eles, mas as pessoas rezam por esse dia. Na página seguinte, a história mostra que a Lois Lane continua a seguir o rastro do Superman absoluto ao redor do mundo e encontra vestígios da sua passagem em Town, no Paquistão. Ela encontra restícios da poeira solar da sua capa. Enquanto diz que se o Superman absoluto puder ouvi-la, os seus amigos estão errados. Ela não está a perseguir a tempestade, ela é a tempestade, e o Superman absoluto não pode esconder-se dela para sempre. Mas nesse mesmo momento ela é interrompida por uma ligação do general, que era o seu pai. Ao longo da conversa entre eles os dois é revelado que o general Lane estava a ver a sua filha por um drone e por isso ele reclama com ela por sair sozinha, sem o segurança. Além disso, ele também diz que o Superman absoluto é perigoso demais para se conversar. Ela deveria se concentrar em destruí-lo o mais rápido possível. Porém, a Lois Lane diz que o tem perseguido por 6 continentes diferentes e ela sabe que ele destruiu trilhões de dólares em recursos da Corporação Lazarus, mas a sua contagem de mortes é zero. Ele não mata, ele não é um assassino, é só um garoto, um hippie com um propósito. Mas o General Lane diz que isso é o que diziam sobre Charles Mason, e volta a repetir que ela deveria levar um pacificador com ela o tempo todo. Mas nesse momento ela pergunta ao seu pai se ele quer que ela o lembre que ele está aposentado e ele responde que não é preciso que ela o lembre. E depois a Lois Lane diz que não pode ir a campo com um esquadrão de pacificadores, para as pessoas confiarem nela. Mas o General Lane diz que um soldado sob o seu comando também insistia em interagir com a população sem escolta armada, e a última vez que o viram foi em um vídeo dos Omega Mans. Um monte de pessoas usando máscaras falando algo sobre liberdade. Porém, a Lois Lane diz que já sabe disso porque o seu pai fez ela ver o vídeo do soldado sendo morto quando ela tinha 12 anos de idade.
Mas mesmo assim, o General Lane diz para ela cuidar de si mesma lá fora, além de dizer que os malditos terroristas ômegas estão em todo o lugar. E pelo que a história mostra, o General Lane está aposentado atualmente porque perdeu as duas pernas e agora ele usa próteses criadas pela Lazarus para poder se locomover. Na página seguinte, a Lois Lane vai mais uma vez contra os conselhos do seu pai e sai sozinha pelas ruas de Orangetown, no Paquistão, passando pelas áreas mais pobres da cidade, aonde ela passa por um grafite que diz que os Omega Men estão a chegar. E enquanto ela andava pelas ruas em um beco escuro, um homem e uma mulher suspeitos observam a movimentação dela. Depois disso, a história passa para o Christopher Smith, o pacificador que no final da segunda edição tinha disparado contra os civis, que nesse mesmo momento estava a reportar-se ao suposto sistema chamado de Brainiac, que era uma ferramenta de inteligência artificial da Corporação Lazarus. Pelo menos isso é o que a maior parte da Corporação Lazarus acredita, mas na verdade o Brainiac é aquele ser que está na sede do Departamento de Pesquisa da Corporação Lazarus em Nevada. O Christopher Smith estava com um colapso emocional e admite que disparou contra os civis porque estava cheio de raiva e por ter sido humilhado pelo Superman absoluto, enquanto as pessoas estavam lá a sorrir disso. Felizmente ninguém se feriu porque as suas mãos estavam a tremer de ódio. Mas o sistema Brainiac diz que a arma estava com defeito e ela será recolhida e reparada, e ele vai receber um novo fuzil. E sem dúvida foi o seu treinamento de pacificador que evitou quaisquer ferimentos. Mas ele diz que não foi isso, é que ele foi treinado para manter a paz a todo custo. E também diz que tem medo que ele possa fazer coisas realmente terríveis em nome da paz. Mas o sistema Brainiac volta a dizer que o que ele está a dizer é que a sua arma falhou. Nesse momento, o Christopher Smith, irritado, diz que não e que o sistema Brainiac não está a ouvi-lo e que precisa de falar com uma pessoa de verdade e não apenas com um algoritmo. Depois disso, o sistema Brainiac diz que ele deverá retornar ao serviço imediatamente e que há uma vaga no departamento de Orangetown. Na página seguinte, a história volta novamente para a Lois Lane, que já sabia que estava a ser seguida pelo homem suspeito que a história mostrou anteriormente, e é por isso que é ela que o pega primeiro e pergunta quem ele é. Mas o homem, que era um integrante dos Omega Men, conhecido como Alpha, responde que não está ali para matar e que não é o que ela pensa. Mas a Lois Lane diz que acha que ele é um dos Omega Men, e nisso ela está certa, e que ele veio até ali para a matar. E nisso o Alpha diz que ele sabe o que contaram sobre os Omega Men à Agente Lane, mas a Corporação Lazarus é construída sobre mentiras. E ela é uma mulher inteligente e depois pergunta se ela nunca se perguntou se ela estava realmente do lado certo, enquanto clica em um botão da sua máscara. E depois usa uma espécie de granada de luz para cegar a Lois Lane temporariamente e depois diz para ela abaixar a arma e que ele só quer conversar. Mas a Lois Lane diz que se ele acha que ela não foi treinada para lutar cega, ele não sabe tanto sobre a Corporação Lazarus quanto pensa, enquanto ela derruba o Alpha com um soco e diz para ele ficar abaixado. Mas como é óbvio, ele não faz o que ela diz, iniciando mais uma luta épica entre eles os dois, enquanto o Alpha diz que sabe que a Lois Lane está com a Corporação Lazarus há 3 anos, desde o acidente do seu pai, e que sequer sabe quem é o diretor da Corporação Lazarus e o que ele faz com os trabalhadores pobres, e que ela é uma das agentes jovens mais espertas deles, mas aposta que sabe mais sobre os seus empregadores do que ela. No entanto, a Lois Lane tem certeza que é isso que ele diz a si mesmo sempre que mata alguém que não quer ser salvo, e que ela agora consegue vê-lo bem o suficiente para atirar nele, e termina dizendo para ele abaixar a arma.
Mas o Alpha diz que esperava que ela estivesse pronta para aceitar a verdade, depois de tudo o que ela viu nestas últimas semanas, o sofrimento ao redor do mundo que foi causado por a Corporação Lazarus. Os Ômegas lutam para salvar este mundo, mas o problema é que o tempo deles está quase a acabar. Então o Alpha diz que só tem mais uma coisa para lhe dizer: Senhora Lane, corra! Porque nesse mesmo momento começa uma rajada de disparos contra a Lois Lane, que corre para se proteger, enquanto o Alpha pede para não atirar nela, insistindo que ele ainda pode alcançá-la. Mas aquela mulher que acompanhava o Alpha no beco diz para ele recuar. Ele teve a sua chance, agora é do jeito dela. E aquela mulher é a Omega Prime, a líder dos Omega Mans. E nesse mesmo momento o sistema de resposta automatizado do Brainiac solicita reforços para a Lois Lane, mesmo contra a sua vontade. Os pacificadores respondem, incluindo o Christoph Smith, que ainda estava a usar a sua armadura danificada do confronto no Brasil. A Lois Lane tenta usar a sua arma, mas a Omega Prime estava disposta a matar e corta a arma da Lois Lane. E nesse mesmo momento a Lois Lane diz: deixa-me adivinhar, Omega Prime? E a Omega Prime diz que ela pode chamá-lo de Primus, e de forma irónica ela diz que é uma velha amiga da família. E pergunta como é que está o General Lane hoje em dia, um pouco mais baixo do que da última vez que eles se encontraram, dando a entender que provavelmente foi ela que cortou as pernas do General Lane. Mas nesse mesmo momento o Alpha interrompe-as e aponta a sua arma para as duas, e a Omega Prime diz que mandou o Alpha recuar e pergunta para quem é que ele estava a apontar a sua arma. Mas ele não tem a certeza, só acha que todos eles precisam de parar um momento para conversarem. Mas antes que eles possam fazer alguma coisa, surge uma nuvem de poeira solar que envolve os dois Omega Mans e os afasta da Lois Lane. E do meio daquela nuvem vermelha de poeira solar surge em uma cena muito épica o Superman absoluto. E ao ver o Superman à sua frente, a Omega Prime corre até ele e diz que os Omega Mans estão prontos para ajudá-lo em sua luta contra a Corporação Lazarus. Mas o Superman absoluto simplesmente ignora-a e empurra-a para longe com a poeira solar da sua capa, porque o objetivo do Superman absoluto ali era falar com a Lois Lane, para lhe dizer para ela parar de o procurar. Mas a Lois Lane diz que só quer falar com ele por um momento. O grande problema nisso tudo é que os pacificadores chegam nessa hora, interrompendo a conversa deles e tirando a Lois Lane de perto do Superman absoluto, mesmo contra a sua vontade, supostamente para a sua segurança. E enquanto o grupo de pacificadores aponta as suas armas para o Superman absoluto, o Christoph Smith, que estava entre os pacificadores, pergunta se o Superman se lembra dele. Mas o Superman absoluto simplesmente responde que não, ao mesmo tempo em que usa o seu sopro congelante de maneira precisa para não acertar a Lois Lane e para, como é óbvio, congelar todos os pacificadores dali. E depois disso, o Superman absoluto sai dali, deixando o Alpha muito impressionado, que aproveita o momento para tirar fotos do Superman absoluto, enquanto a Lois Lane fica frustrada e repreende os pacificadores, que mais uma vez foram humilhados pelo Superman absoluto. E ao verem os pacificadores congelados, os civis riem-se deles. Na página seguinte, a Omega Prime dá uma chapada no Alpha e repreende-o por ele não ter atirado na Lois Lane quando teve chance, além de dizer que ela está a começar a pensar que ele não tem o compromisso necessário para subir acima da classificação Alpha. Mas nesse mesmo momento o Alpha diz que ela pode usar agora o seu nome verdadeiro, Jimmy Olsen, e é assim que é revelado que o Alpha é o Jimmy Olsen deste novo universo absoluto. E depois disso, a Omega Prime continua a repreender o Jimmy Olsen, mas ele nem presta muita atenção nela, porque ele estava mais interessado nas fotos que tirou do Superman absoluto. Porém, ele diz que a Lois Lane é inteligente e também tem bom coração,
eventualmente ela vai perceber que está do lado errado. E após isso a história volta novamente para o Christopher Smith, que já estava fora do gelo e visivelmente irritado no meio de mais um colapso emocional, enquanto era contido e algemado pelos outros pacificadores. Depois disso a edição termina com ele a retomar a consciência e a dizer que só se lembra de ser mais uma vez humilhado pelo Superman absoluto e das pessoas rindo dele. O grande problema nisso é que desta vez ele realmente matou os inocentes que estavam a rir dele. E agora, malta, na minha opinião, este novo universo absoluto foi um grande acerto da DC. E eu aconselho-vos a ler esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas muito interessantes para o futuro da DC, para esta nova fase da DC e para este novo universo absoluto, que parece ser muito interessante. O vídeo vai ficar por aqui, mas não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se puder, divulguem o canal, que isso ajuda muito, porque esta é a maneira que vocês têm para mostrar-me que vocês gostam deste tipo de vídeos, o que faz com que eu faça mais deles. Estes vídeos dão um pouco de trabalho a fazer, mas se eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos, como é óbvio, eu vou continuar a fazê-los. Mesmo eles dando um pouco de trabalho, eu gosto de os fazer. E se vocês também gostam, é juntar o útil ao agradável. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por tudo. Fui.